Deus está morto. Será? Salve, salve, galerinha do segundo ano! Chegamos a mais uma quinta-feira e hoje temos aula do quê? De filosofia! E você se lembra, na semana passada nós começamos a estudar aí a ética contemporânea. Nessas nossas últimas aulas nós estamos falando de diferentes concepções de ética através da história. Começamos lá atrás, na antiguidade, estamos já no período contemporâneo. E é importante destacar, quando entramos no período contemporâneo, que para estes filósofos a concepção de ética ela não pode ser transcendental. O que é isso, professor? Algo que vem de fora. Não pode ser Deus legitimando o certo e o errado, e não pode ser nem mesmo a razão, como era para Kant, né? A razão transcendental, algo que dita as regras, que diz o que você deve ou não fazer. Não! A noção de moral, ela precisa ser a partir do indivíduo, a partir do ser humano. E foi isso que nós vimos na semana passada, então, com as propostas do Hegel e do Marx. E hoje nós vamos dar continuidade analisando aí um peso pesado da filosofia. Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão que nasceu no ano de 1844. O Nietzsche nasceu na Alemanha, é lógico, né? Se ele é alemão, ele nasceu na Alemanha. E tudo indicava ali nos primeiros momentos da sua vida que ele deveria seguir a mesma trajetória do pai e do avô. O pai foi pastor luterano, o avô foi pastor luterano. Mas, em determinado momento aí, ainda na sua infância, a sua vida tem uma reviravolta. O pai morreu, um tempo depois o irmão morreu, e muitos anos para frente, o Nietzsche ele vai dizer que a morte do seu pai e do seu irmão causaram um profundo impacto sobre a sua vida. Nós não sabemos se foi por isso, mas ainda na adolescência, o Nietzsche vai dar uma guinada na sua vida. Ele vai abandonar o caminho da fé e vai seguir por outros rumos. Mas não podemos aí dizer que ele não era um menino esforçado. Muito pelo contrário. O Nietzsche sempre foi um camarada extremamente esforçado. E desde muito cedo, com 25 anos, ele já foi convidado aí para ser professor de filosofia na Universidade da Basileia. Produziu muita coisa. Nós temos diversos livros que foram escritos aí pelo Nietzsche, e a sua vida ela vai ter mais um baque no ano de 1789, quando ele é obrigado, por conta de algumas complicações ali na sua saúde, a voz dele estava praticamente inaudível, ele tem que abandonar a carreira de professor. E aí ele começa uma jornada de peregrinação pela Europa. Ele passa por Veneza, ele passa por Nice, ele passa por Turim. E exatamente na cidade de Turim, no ano de 1888, que ele tem uma crise tremenda. E ele vai, depois dessa crise, ele vai ter algumas complicações, e os últimos 11 anos da sua vida vão ser assim... A gente diz que o Nietzsche ficou louco. É um termo bastante pesado, mas é mais ou menos isso que acontece. Os últimos 11 anos foram bem complicados. E ele vinha a falecer, então, no ano de 1900. Mas, como eu disse, não sem deixar para nós uma vasta obra que precisa ser analisada. E nós vamos conhecer um pouco mais dessa obra hoje. E aí, tentando alinhar com essa questão da moral. Bom, eu destaquei para vocês aqui algumas obras, alguns livros do Nietzsche. A Genealogia da Moral, que nessa obra aqui ele vai fazer um apanhado do desenvolvimento, da construção da ideia de moral no tempo mesmo. É bem interessante essa obra. Assim Falou Zaratustra, extremamente conhecida. Gaia Ciência, outra obra também extremamente conhecida. E é nessa obra que ele vai cunhar pela primeira vez essa frase: Deus está morto. E eu comecei a nossa aula com uma provocação. Será? Bom, essa frase do Nietzsche, na verdade, é uma frase de marketing. E ele sabia disso. Por quê? É uma frase que não se constitui, uma frase que não pode ser. Como assim, professor? Explico. Se Deus está morto, então ele nunca foi Deus. E se ele é Deus,
Então ele não morre, porque Deus não morre. Entende? Nietzsche tinha essa concepção muito clara, mas a sua ideia ali, primeiro, era fazer uma provocação, era chamar a atenção, e ele consegue isso. E também ele estava se referindo especificamente à morte de uma maneira, de uma forma de pensar cristã na sua visão, mas não apenas cristã. Eu vou explicar um pouquinho mais. E segundo ele, essa forma de pensar, ela estava sendo substituída por uma outra forma, uma forma mais voltada na ciência. Não que essa fosse a maneira ideal na sua visão, mas estava ocorrendo essa substituição. E qual era a grande crítica do Nietzsche a essa forma de pensar cristã? Bom, ele diz o seguinte: essa forma de pensar, ela não permite ao ser humano se desenvolver plenamente. Por quê? O indivíduo abre mão de viver o aqui, agora. Abre mão de se desenvolver plenamente aqui, agora. De crescer, de ter plenas alegrias em prol de uma vida futura, de uma vida metafísica, que na visão do Nietzsche nem existe. Na visão do Nietzsche não existe essa vida metafísica, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aliás, essa crítica do Nietzsche, ela não é apenas aos cristãos, mas todos aqueles indivíduos que abrem mão do aqui e agora em prol de algo no futuro, algo transcendental. Ele começa criticando, por exemplo, o Platão. Ele fala, olha, tudo isso começa com o Platão, quando ele divide o mundo em dois. O mundo do aqui, o agora, o mundo enganoso, o mundo transitório e o mundo das ideias. Você se lembra do mito da caverna? O que o Platão fala no mito da caverna? Dentro da caverna representa este mundo que está ao nosso redor, o mundo dos sentidos, e esse mundo é enganoso. Se você quer de fato encontrar a verdade, você precisa ir para o mundo das ideias. Lembra disso? E esse mundo metafísico, esse mundo transcendental. O Nietzsche fala, bobagem! O único mundo que existe é esse mundo no qual nós estamos inseridos. E nós precisamos viver e desenvolver a nossa capacidade neste mundo aqui. E não viajar e buscar um outro mundo. Não! Mais uma crítica que ele faz também é aos comunistas. Aqueles que aderem às ideias de filósofos como Karl Marx, o filósofo socialista, não é? Então, aquela ideia de você abrir mão do aqui e agora para fazer a revolução. Vamos fazer a revolução para construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário. Então, essa ideia de você devotar a sua vida a uma causa, nesse caso específico, a revolução, para o Nietzsche é uma grande bobagem. Você deveria se preocupar em viver dentro da realidade no qual nós estamos inseridos. E não ficar idealizando um outro mundo. E viver a sua vida, abrir mão de prazeres que você pode viver aqui e agora, em prol de coisas que virão no futuro. Então isso não é vida. E o que é vida para o Nietzsche então? Vamos entrar em alguns conceitos aqui que são importantes na obra do Nietzsche. Olha só. Você vai perceber que o Nietzsche, ele foi um filósofo extremamente caótico. A sua obra, ela é caótica. Em alguns pontos é difícil de entender, porque o Nietzsche não tinha a preocupação em ser didático. Ele dizia o seguinte, olha, se eu quero ser autêntico, eu preciso colocar para fora os pensamentos do jeito que ele vem na minha mente. E os pensamentos, eles vêm na nossa mente de forma caótica, não é? Nós temos a preocupação de formatá-lo para que ele se torne inteligível. Quando você vai fazer uma redação, por exemplo, você faz um rascunho, melhora, corta aqui, puxa para lá, não é isso que você faz? O Nietzsche não, ele vai jogando as ideias assim e você que se vire para entender. Então eu quero te dar uma forcinha. Olha só, o que é vida para o Nietzsche? Eu falei que a crítica dele com essa frase é: alguns indivíduos abrem mão da vida aqui em prol de uma outra. E o que é vida? Vida é vontade de potência. Você vai encontrar esse termo aqui também como vontade de poder. E o que é essa vontade de poder? Bom, para o Nietzsche, o mundo e tudo o que nos cerca, o indivíduo, é movido por essa vontade de poder.
É uma coisa que existe em nós, um desejo de viver. E ele diz que essa vontade de viver, ela é maior do que qualquer outra vontade. E essa vontade de viver não é uma coisa que só está dentro de nós. Não, ele diz o seguinte, a nossa vida ela é transitória. Ela é transitória. E a nossa vida é feita a partir de encontros que nós temos com o mundo. Alguns encontros que nós temos aumentam em nós essa vontade de viver, essa vontade de potência, essa vontade de poder. Alguns encontros fazem com que essa vontade cresça. E à medida que essa vontade cresce, eu me torno mais feliz, eu me torno mais pleno. No entanto, existem alguns encontros que diminuem em nós essa vontade de potência, essa vontade de poder. E esses encontros têm um caráter negativo. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos dar vazão a esses encontros positivos. O Nietzsche destaca, por exemplo, a arte como algo que aumenta a nossa força de potência. Ele destaca aí a poesia, a música, essas diversas formas de arte, então, que você entra em contato e você se sente mais feliz. Então, tudo aquilo que te faz feliz, aquilo que aumenta a sua vontade de potência, são aspectos positivos. E aquilo que diminui a sua vontade de potência, a sua vontade de viver, a sua vontade de crescer e se desenvolver e ser feliz, esses são aspectos negativos. E aqui ele vai falar o seguinte, essa vontade de potência, à medida que ela cresce, ela tende a ter o desejo de dominar as coisas que estão ao redor. E muitos indivíduos, com o passar do tempo, com esse desejo de dominar, acabaram criando regras. Para quê? Não apenas para que ele se desenvolvesse, mas para que ele pudesse dominar sobre os outros. E é aqui que começam a surgir noções de certo e errado, do que se deve ou não deve fazer, atendendo a esses desejos de dominação desta pessoa ou deste grupo que está impondo sobre os demais. E essa é uma crítica que ele faz sobre a moral. Ele fala o seguinte, a moral ela é constituída a partir do desejo de algumas pessoas de dominar outros grupos. Percebe? E é por isso que ele defende um outro ponto agora, a questão do niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é a negação de valores, negação de convenções sociais, porque ele diz o seguinte, muitas desses valores, muitas dessas convenções sociais, elas existem para diminuir a sua vontade de potência. E você não deve aceitar isso. Professor, mas então como é que vai ser? A sociedade então vai poder tudo? Então tudo pode? Isso não vai ficar meio bagunçado? Bom, aqui nós vamos caminhando para um outro conceito. O conceito de Übermensch. Ó, meu alemão latino, Übermensch, que quer dizer super-homem. Eu sei que quando a gente faz essa tradução para o português, você na hora imagina aquele camarada, né, de roupa azul, cueca por cima da calça, aquela capa esvoaçante ali atrás, mas não é essa a ideia. O super-homem, na visão do Nietzsche, é uma evolução humana. Por quê? Ele diz o seguinte, olha, lá atrás, quando nós conseguimos, enquanto espécie animal, dominar os nossos intuitos, os nossos desejos e vivermos em sociedade, nós demos um passo para nos separarmos dos demais animais que habitam este planeta. Só que agora é o seguinte, nós precisamos dar um próximo passo, um passo além. Então nós temos os animais, nós temos o homem, e quando você dá esse passo além, você entra para esse grupo chamado super-homem. E que passo é esse? O super-homem é aquele que transcende a questão de bem e mal, transcende a questão de verdade. Ele não precisa de regras impostas pela sociedade para criar coisas que aumente a potência de viver, o desejo de viver dele e dos indivíduos que estão ao seu redor. Percebe? Ele tem uma plena consciência sem precisar ter a noção de certo e errado. Mas ele vai criar coisas, ele vai conviver com as outras pessoas que estão ao seu redor, sempre buscando fazer com que todos tenham um acréscimo, um crescimento da sua vontade de viver. E dessa maneira, ele não vai estar propagando coisas que são negativas, mas ele vai propagar coisas que são positivas, mas sem regras. Percebe? Isso é muito louco. É um passo além. É um passo além. É claro, o Nietzsche reconhece, e ele nem desenvolve assim a fundo este conceito,
mas ele reconhece que essa ideia de super-homem ela é bastante complexa e muito difícil de ser alcançada. Tanto que em determinado ponto ele para de falar um pouco sobre este conceito. Ele não vai estender-se muito mais sobre isso, porque ele acha que isso é difícil demais de ser compreendido. Então ele deixa de lado. Veja que eu destaquei aqui a questão de verdade e de bem e mal. Né? Para o Nietzsche, o lance da verdade, ela não existe de fato. Por quê? Quando eu quero uma verdade no que se refere ao mundo, eu estou buscando uma palavra, porque verdade é uma palavra. Eu estou buscando uma palavra na qual eu possa classificar determinadas coisas. E o Nietzsche diz que isso é impossível, porque o mundo está num constante processo de transição. Então imagina, quando eu uso uma palavra, por exemplo, banana, para uma coisa que está em cima da minha mesa, eu te pergunto, aquela coisa que está em cima da minha mesa é a mesma coisa amanhã? E depois? E depois? E daqui 100 anos? Vai ser a mesma coisa? Não, vai ser uma outra coisa que vai ter se transformado. E quando ela se transformou? Ah, professor, esse processo de transformação, ele é constante. É exatamente isso. Então, para que eu pudesse capturar o que é aquele ser e a sua existência dentro do tempo e do espaço, eu precisava de uma palavra a cada segundo, porque ele está constantemente se transformando. E a palavra, ela é fixa, ela está parada no tempo. Então, para o Nietzsche, esse conceito de verdade, ele é uma tentativa de explicar a existência, mas ela é limitada. Beleza? E para fechar, professor, como é que eu posso viver bem então? Se eu não consigo alcançar muito bem ainda esse estágio de super-homem aí, e como é que eu vou viver para além do bem e do mal? O Nietzsche propõe aqui um conceito também bastante importante, que é o conceito de eterno retorno. O que é isso? Você deve viver de forma que você desejasse que as escolhas que você faz agora, elas se repetissem constantemente. E ele diz isso, ele fala, olha, a nossa vida, na verdade, é um ciclo. Muitas das coisas que nós escolhemos, muitos dos caminhos que nós seguimos, eles acabam fazendo com que nós voltemos para o mesmo lugar. A escolha que você fez hoje, você acha que ela é boa? Se você pudesse, você faria essa escolha novamente? Quando você olhar para a consequência, você faria a mesma escolha? Percebeu? Então, a ideia do eterno retorno é você escolher algo que você não venha se arrepender. Você escolher algo que você saiba que no futuro você faria exatamente igual. Então, quando passa 10 anos e você pensa assim, olha, se eu pudesse voltar, eu faria exatamente a mesma escolha. Então, você sabe que aquela escolha foi uma escolha boa. Beleza? Galera, dessa maneira, fechamos esse filósofo aqui, Friedrich Nietzsche, que vê então a moral como uma forma assim que deve ser meio que abandonada, não é? Que a moral é uma coisa construída e imposta, e é algo que tenta diminuir a sua vontade de viver. Você precisa transcender, e para além do bem e do mal, para o Friedrich Nietzsche, para que você consiga ser um super-homem. É essa a ideia. Galerinha, beijo no seu coração. Paramos por aqui e semana que vem nós vamos falar sobre o Habermas e fechamos então esse tópico sobre concepções de ética contemporâneas, beleza? Grande beijo e até a próxima. Tchau!